Fala pessoal, hoje eu tô aqui com um co-host basicamente, um convidado também, uma pessoa que vai me auxiliar, porque eu trouxe uma pessoa para conversar aqui hoje que é especialista num assunto muito específico que eu não podia deixar de trazer aqui. Esse meu queridão, se apresenta aí pro pessoal também, Bom, eu rapidamente. sou o Vitor, mais famoso como Vitu, né? Tô dentro dessa área de brand, de trabalhar um pouco com a personalidade da pessoa, com o propósito dela. E o convidado de hoje tem muito a ver com isso, tem a ver totalmente com a imagem da pessoa, né? Então, É Rio a Grande do imagem da Amor, pessoa, né, a gente cara? participa junto aí. Cara, é isso aí, muito obrigado por ter você nesse episódio, cara, vai contribuir muito. Bom, eu tô aqui com um retratista, um dos maiores retratistas do Brasil, talvez até o maior, eu acredito muito. É, Gustavo Ribeiro, cara, se apresente pra gente. Prazer, cara. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui podendo espalhar um pouquinho da arte da imagem, né? Que é uma arte que revela a essência das pessoas. E, bom, eu trabalho com retratos, é uma área específica da fotografia, né? Até falei para ele aqui antes um pouco. Todo retrato é uma fotografia, mas nem toda fotografia é um É um retrato. retrato. Tem a Cara, fotografia de outros estilos, né? E o retrato ele visa extrair a essência, a verdade das pessoas, né? E transmitir para as outras que estão enxergando uma impressão. Aí tem até um estudo norte-americano, comentei com ele, que diz que em menos de um segundo a imagem ela tem o poder de influenciar se a pessoa vai querer entrar, por exemplo, em um perfil, se aquilo é confiável, se não é. E aí o retrato ele tem esse poder também de transmitir aquilo que a pessoa eu tenho a quer. impressão de que retrato, quando você fala assim, parece que ele conta uma história. Você concorda com isso? Concordo, 100%. 100% que é um dos passos para fazer um bom retrato é ouvir a história das pessoas, cara. Tem que ouvir a Você história das traz, pessoas. você traz a essência da pessoa também. Exato, exato. Gosto de falar que também não é a essência máxima, né? Porque eu acho que seria impossível você, em uma imagem, descrever tudo sobre uma pessoa. Mas se eu consigo descrever pelo menos um pouco, eu já consigo transmitir um pouquinho de quem ela é, de uma essência dela. E aí dá para ser intencional também com aquilo que a pessoa está buscando naquele momento. Você pega o empresário Pablo Marçal, por exemplo, tem aquela imagem lá, ele está querendo transmitir alguma coisa aquela imagem, algum símbolo, alguma coisa sobre a personalidade dele, ou o que faz mais sentido também para aquele momento, né? Mas a ideia, principalmente para a marca pessoal que eu trabalho, é não criar personagens, e sim trabalhar com quem a pessoa é de fato, que aí fica mais enriquecedor ainda, né? Entendi. Cara, o Gustavo, quando eu comecei a entrar no seu perfil, né, eu vi um pouquinho do seu trabalho, eu vi que você tinha atendido, né, digamos assim, o Henrique Toledo. O Henrique Toledo, o copywriter dele, né, que é o Davi Ferreira, ele veio até aqui, inclusive. Conheço, Davi. Ele veio até aqui, a gente conversou bastante, e naquele depoimento que eu vi do Henrique no seu perfil, ele retratou que ele teve um crescimento no faturamento dele por conta disso. É por conta dos retratos que você executou. Você acredita, na verdade, por que você acredita que o simples fato de você ter um posicionamento real, ali bom, com retratos, por exemplo, pode aumentar rapidamente e drasticamente também o faturamento de uma pessoa e de uma empresa? Primeiro ponto é a percepção de valor. Quando a gente cria uma imagem intencional e consegue conectar outras pessoas com a sua marca pessoal e tem uma intenção por trás disso, que é transmitir uma verdade e transmitir também talvez uma autoridade, pensar o que é autoridade para o seu público, conseguir transmitir isso na imagem, percepção de valor sobe, naturalmente você consegue vender com o seu produto, serviço com valor agregado maior. Então isso aí já é um ponto. O outro também é um trabalho interno que acontece. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue crescer, vender mais. E o retrato ele também tem esse poder do autoconhecimento. Algumas pessoas não se enxergam grande. Isso acontece muito. E aí, quando eu consigo captar aquela grandeza da pessoa e ela se ver através de uma imagem daquilo, aquilo dá uma mexida internamente que faz com que muitas pessoas até choram na hora de ver o retrato. Fala, Sério? caraca, mano, eu sou isso aqui mesmo? Aí vai da pessoa aceitar ou não. É uma forma dela se confirmar, né? Exato. O retrato. Tem gente que não aceita, cara. Tem gente que olha assim e fala, ai, será que eu sou isso tudo mesmo? Não usa a imagem. A imagem do cara é belíssima, gigantesca, assim, deixando ele... E ele não usa. E nesse ponto você tocou Você assim. deve ficar triste, né? Desculpa. Fica, Não, obrigado, é deve ficar muito, triste, né? muito. Tanto é que a gente tenta fazer um filtro antes pra Pra trabalhar com não... pessoas que vão Vão conseguir usar aceitar mesmo. aquilo de fato. E o Henrique é um desses, que aceitou tudo aquilo,
fez total diferença no trabalho dele. Hoje ele é um parceiro meu de negócio. Desde o dia que eu encontrei com ele, fiz as imagens dele, a gente é um grande parceiro. Até hoje a gente tá caminhando junto. Cara, Porque muito ele legal. quer que todos os mentorados dele passem por mim, porque mexeu muito no negócio dele. Então é a coerência do cara, né? De Sim. falar, pô, se isso aqui me deu tanto resultado, eu quero que todo mundo passe por você, Gustavo. E aí, estamos até hoje junto. Doideira. Mais de 2 legal. anos. Muito legal. O que eu perguntar, bem nessa linha que o Igor colocou, você trabalha retrato, mas você falou que você trabalha muito também a pessoa, né? E quais as barreiras você vê hoje, assim, para trabalhar com as pessoas? Porque a gente sabe que as pessoas estão em crise, né, cara? Tem gente que falta de identidade, insegurança. Quais as barreiras que você pega, assim, e você fala, nossa, essas aqui, geralmente, as que dão mais trabalho, assim, né? Cara, principalmente as pessoas que não se conhecem o suficiente para poder ser retratadas. Entendi. Eu faço algumas perguntas que eu vou tentando entender quem é a pessoa para colocar o meu ponto de vista sobre aquilo e quem ela é e tentar extrair. Mas se a pessoa ela também não tem um autoconhecimento ali o suficiente, pelo minimamente suficiente, na hora que ela olha para a imagem, ela fala, mas essa... Ela começa a colocar defeitos em pontos que não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando. Por exemplo, um ambiente. Esse ambiente eu tô meio que na dúvida se é isso mesmo que eu quero transmitir. Entendi. Esse olhar aqui não parece que é eu, esse cabelo. E aí a pessoa não tem aquela coisa de ver o poder do que realmente está por trás daquilo, né? E não conseguir ver a personalidade dela ali. Mas é muito pelo autoconhecimento mesmo, a falta de clareza de quem é, cara. É o principal. Como é que você começou nesse mercado, cara? Você era fotógrafo? Como que começou isso? Cara, eu comecei a fotografar desde 2012. Ali foi quando eu tive o primeiro contato com a fotografia fazendo... Na verdade, assim, eu jogava basquete, né? Minha adolescência foi jogar basquete. Eu falei, vou ser profissional de basquete, gostava de esporte pra caramba. E aí um grupo de amigos, eles entraram pra uma ONG. E aí, nessa ONG tinha lá fotografia, vídeo, edição de vídeo, essas coisas. Que a gente morava numa comunidade carente, que na verdade ali o projeto de vida era tentar ser esportista de alguma forma, que a gente conhecia e via pela televisão, ou trabalhar em fábrica da Fiat, que é Betim, que é onde eu nasci, né? Lá é tudo industrial. Então é trabalhar numa fábrica apertando botão e eu trabalhei durante muito tempo. Muito tempo não, 6 meses, só que foi o suficiente para falar, não quero isso. E aí esses caras, esses amigos entraram pra essa ONG e aí os caras falaram, cara, tem câmera lá, tem uns negócios diferentes, vamos ver. E levaram lá pra casa, eles pegaram meio que escondido ali da ONG, levou lá pra casa uma câmera fotográfica, cara. E era uma puta câmera, sabe? Aí eu peguei naquilo, falei, que legal, tirei umas fotos, falei, cara, isso é muito massa. Aí eu comecei a trabalhar com o dono da ONG, que era um fotógrafo, fazendo iluminação pra ele, né, durante os casamentos. Ali eu apaixonei, cara. Aí tudo que foi acontecendo na minha vida, com os trabalhos, eu fui tentando vincular a fotografia. Então eu entrei para aeronáutica, durante um tempo fui militar, 4 anos. Dentro da aeronáutica, busquei um setor que tinha fotografia, consegui fotografar os eventos da aeronáutica. Legal. Então quando eu saí, falei, cara, agora eu vou empreender, vou ir direto para esse mercado. Fui para casamento, moda, trabalhei em diversos ramos, até antes da pandemia começar a mirar no público mais empresarial, porque eu não tinha grana. Você trabalhava, pagava uma continha ali. Porque o fotógrafo comum, ele tem que brigar por preço, né? A gente não tem consciência de empresa, o cara quer só trabalhar por arte, por amor, e aí briga por preço, ticket lá embaixo, não conseguia prosperar, Por né? que você acha que isso normalmente acontece? Cara, eu acho que é o artista de forma geral. Você pega músico, fotógrafo, pintores, eles têm dificuldade em colocar valor na arte deles. Que eles acreditam que eles fazem aquilo por amor e é o suficiente. Sim. Ele não consegue. Tanto é que quando eu vi um fotógrafo prosperando pela primeira vez, que era o Everton Rosa, né? Aquilo eu bati o olho e falei assim, como assim um fotógrafo milionário? Que doideira, nunca tinha visto isso na minha cidade, no meu entorno, o fotógrafo anda de corsinha, tá numa luta diária ali, e o cara com, né, aqueles carrões, eu falei, caraca, é possível? Como assim? Aí eu vi o cara fazer retrato, o cara fotografa uns casamentos, aí começou a abrir a minha cabeça para um público diferente, até que eu comecei a querer mirar em empresários. Falei, cara, eu quero prosperar. Eu quero ganhar mais grana. Vou casar, comecei a ter responsabilidades. Falei, eu preciso ter mais grana dentro desse mercado aqui, que eu gosto de fazer. Comecei a querer fotografar empresário. O que o empresário precisa? Na época, minha primeira coisa que me veio à cabeça, foto corporativa. Sim. Tipo assim, o médico lá com o jaleco dele, atrás do escritório, na mesa.
E era aquilo, colocando meio que a empresa, a corporação na frente do cara. Até que eu percebi que pra marca pessoal, não era colocar o médico na frente, era colocar a pessoa, a identidade na frente. Tem essa diferença. Eu tava até conversando com o Vitor aqui antes, de personal branding e company branding, né? Acho que é isso, né? E eu praticamente não tenho muito conhecimento, mas para você fortalecer o company brand, a empresa, você acha que tem que ter um personal branding forte? Cara, o mundo tá guiando pra esse lado, cara, assim. Eu não sei se é só dessa forma, que tem outras formas que deram certo sem ter o personal branding, né? Mas eu acredito que o mundo tá indo muito pra esse lado e... Essa característica de trazer o aspecto pessoal, né, pra empresa. Sim. Acho que muito pela rede social, depois que começou as redes sociais. E essa necessidade das pessoas conectarem umas com as outras, eu acho que faz sentido. Se quer conectar mais com o seu público, cara, tem que trazer o pessoal. Uma marca estática não conecta tanto com uma pessoa falando ali por trás. E também tem uma premissa, né, que a gente sempre fala que tudo é de pessoas para pessoas, né? Então, uma marca, ela é uma parede, vamos dizer assim, né? Agora, quando você coloca uma pessoa, facilita essa comunicação, né? A gente comentou, né, que tá tendo muito em alta o founder marketing, né? Que é o fundador fazendo marketing, né? E você vê que grandes caras aí da Polishop, da CIMED, a marca deles teve um impacto quando eles começaram a mostrar eles. Então, olha quem que é a personalidade da minha marca. Aí você fala, gostei dele, me conecto com ele. Isso reflete na marca. Sim. Então, por isso que a gente fala, né, que esse poder do personal branding, né, quando você mostra uma pessoa, né, é de pessoa para pessoa, né. Total. Acho bem legal isso aí. Total. Muito legal. Em que momento você viu que, melhor, que você se encontrou como retratista, se eu puder dizer assim? Como você percebeu e falou, cara, pô, me encontrei, esse é o negócio, gostei disso aqui. Cara, assim, ó, quando eu comecei a fazer retrato, eu fui percebendo que tinha algumas coisas que me atrapalhavam a elevar o meu ticket e crescer por conta de alguns traumas e travas que eu tive lá na infância. Por exemplo, vestir melhor. Cara, eu não conseguia me vestir melhor porque lá na minha infância, na minha família, quem se vestia bem meio que humilhava o nosso lado da família que era pobre, vestia mal, que não tinha condições financeiras para comprar roupa da melhor marca. Isso me criou um bloqueio, cara, de quem se veste bem é otário, entendeu? Meio que isso. E eu não queria ser um otário, eu queria ser um cara comum. Inconscientemente. Fui descobrir isso bem depois. Caramba, legal. E aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho com outros profissionais, eu falei, cara, foi uma fotógrafa que me alertou pra isso, falou, cara, se você quer prosperar dentro desse mercado, você tem que estar ou no nível do seu cliente ou acima no seu posicionamento. Trabalho seu. Nossa, excelente insight, cara. Total. Tipo, tu tem que estar ou no nível igual ou acima. Se tiver um nível abaixo, você tá ferrado. Exato. E eu tava muito abaixo. Aí ninguém via valor, né? Eles viam valor na arte, porque eu já tinha estudado muito fotografia, tinha estudado muito, cara. E aí lá em BH, que é a minha cidade onde eu cresci, eu comparado com outros profissionais dessa área, eu fui um dos pioneiros nessa área de fotografia corporativa e retrato lá, tava muito à frente, nível técnico. Mas em nível de posicionamento era muito ruim, só faltava o posicionamento pro negócio vingar, eu nem sabia, né? E aí ela me chamou a atenção, não foi com essa moleza, ela chamou firme, falou, cara, você se veste muito mal. Você quer uma dica? Você tá ruimzinho, cara. Ela perguntou, você quer uma dica? Eu falei, por favor, porque ela tava ganhando mais grana que eu com isso, com a técnica inferior. Ela falou isso comigo. Nossa. Aí ela falou, você quer uma dica? Eu falei, quero, pode falar. E aí, aquela coisa do coração ensinava, que a gente tem que estar sempre, né, cara? Cara, isso é demais. E aí eu aceitei aquilo, comecei a estudar mais, mexi no meu brand, mexi na minha marca pessoal. Pum, o negócio começou a deslanchar, conectei com o Henrique, entrei em mentoria de posicionamento, investi. O negócio cresceu. Falei, cara, isso não é só pra mim. Eu preciso ensinar isso pras pessoas. E principalmente antes de fazer retrato. Aí eu me encontrei. Falei, cara, tem a ver com o meu propósito, que é a minha jornada, as minhas crenças foram vencidas, foram trabalhadas. E eu posso trabalhar mais gente, cara. E ajudar mais gente. Aí começou a vir depoimento, igual aquele do Henrique, transformação, faturamento, mudança interna. Falei, cara, isso é muito massa. É arte... E ainda eu consigo mexer no financeiro, no bolso das pessoas? E no meu também? Tem que mexer no nosso também. Aí eu me encontrei, cara. Aí, de fato, eu me encontrei nesse nicho do retrato.
Cara, muito bom mesmo. E você teve uma jornada como retratista. A gente tá falando de quanto tempo, mais ou menos? E já você especializado nisso. Cara, não é tanto tempo assim quanto como fotógrafo, né? Que eu rodeei muito por muitos nichos. Claro que alguns eu já fazia retrato, por exemplo, em moda eu já tinha que retratar. Usar luzes, fazer headshot, que a gente fala retrato de rosto, né? Bastante em moda. Mas antes da pandemia eu comecei a fazer retrato. A gente tá falando aí de 4, 5 anos. 4, 5 anos. 5 4, anos. 5 anos. Um período curto, né? Especializado. Dá pra ver, né? É um curto, mas é bastante Sim. também, né, cara? Pra mim, Fotografando rosto, né? Conhecendo gente. é bastante tempo até, cara. Eu comecei no marketing digital, entrei no mercado em 2019, quase 20 ali, mais ou menos. Faz o quê? 5 anos também, mesmo tempo, basicamente. Eu acho que como a internet, quando a gente fala 5 anos, por ter muita informação, são 5 anos estudando aquele negócio. Então Entendi. parece que tá tudo muito mais rápido agora, né? Agora, cara, Então- passa 3 meses, o marketing digital, por exemplo, já foi. Total, Cara, total. já foi um ano já. Essa é a impressão que eu tenho do mercado. E acho que tudo tá ficando nessa celeiro, né? Nessa Sim. velocidade toda. Mas legal. Cara, aí você trabalhou com algumas pessoas e o que que você percebeu de maneira prática nos seus retratos comparado aos não comparando a outras pessoas, né? Mas onde você encontrou digamos assim, né? A sua especialidade, ou por que que você tinha, como é que eu posso dizer? Por que que você, o que que te deixava único, digamos assim, como A no diferenciação, né? o que que você tinha de diferencial mesmo? O que que você olhava o fator principal ali? Cara, tecnicamente, fazer o que eu faço, eu sei que muita gente faz. E até melhor. E até melhor. Eu conheço bons fotógrafos assim que tá até no mesmo nicho que eu, mas que o que falta, eu sinto, que é a conexão com o cliente, sabe? De, pô, você conseguir encontrar quem é aquele cara, olhar no olho dele e falar, cara, esse cara é isso, eu preciso guiar ele internamente pra ele transmitir isso que ele tá me mostrando aqui. E aí essa Isso nuance que não tem nada a ver com fotografia. Não, aí já é psicologia analítica, Jung. Aí é uma parada que eu tive que estudar também, né, cara? Entendi. Psicologia Então você humana. não é só o cara da câmera, você é o cara que faz um estudo, digamos assim, da Exato, pessoa. exato. Acho que esse que é o grande game changer, assim, do negócio, né? Sim, eu acredito que sim. Acredito que ter estudado personalidade, por exemplo, temperamento, estudei. Arquétipo, estudei pra caramba arquétipo. Jung. O perfil, até esse do Paulo Vieira, o perfil do disco, também fala muito sobre as pessoas. Cara, eu fui estudando tudo isso. E aí, conversando, eu vou detectando determinados pontos, falo, cara, é isso aqui, que é esse cara. E aí, na hora que a pessoa bate, vai falar, cara, você conseguiu extrair a minha essência. O olhar, ele tem esse poder de mostrar a alma, cara, é impressionante. Pessoa que tá interessada numa coisa, ela mostra com o olhar. Ela tá triste, ela mostra com o olhar. Ela tá, por exemplo, aquele retrato do Steve Jobs, né? Que tem aquela inovação, aquele clássico. Aquilo ali é olhar puro, cara. O olhar dele é muito presente ali naquele retrato. E o retratista guiou ele pra aquilo, cara. Não foi... Ele olhou pra... Não, ele queria ir embora daquela sessão ali. E aí eu ouvi a história. O retratista, ele fala... Cara, eu tinha uns 10, 20 minutos pra retratar o Jobs, que ele queria ir embora. Ele odiava fazer foto. Só que eu tinha pouco tempo que eu precisava guiar ele internamente. Então, diz ele que falou, ó, Jobs, imagine que tem 8 pessoas na sua frente, empresários, e você precisa convencer esses caras que você é muito bom, que o seu produto é muito bom. Legal. Como que você olharia? E aí ele fez aquele olhar. Porque ele precisa, o Jobs é um grande cara, convenceu a humanidade que a Apple é boa. Então ele usou dessa estratégia para trazer a verdade do Jobs. A Apple utilizou aquela imagem para divulgar a morte dele, aí o retrato foi ganhando cada vez mais força, mas tem um poder ali por trás que é o olhar, cara. Então eu sempre faço isso, sempre, todo mundo que eu vou retratar eu guio internamente. O cara é introspectivo, é um melancólico. Cara, imagine que você tá lá no seu quarto, lá na sua escrivania, e aí eu crio o ambiente, coloco a música certa, faço um exercício de respiração antes com o cara, eu gosto de fazer uma oração, Caramba, que então eu é sou muito cristão. mais complexo do que você botar a câmera ali, cara.
Exato. Pô, eu tinha uma visão distorcida, cara. Completamente distorcida. Então, tem que fazer. Quanto tempo demora, na verdade, esse tempo, esse estudo? É uma conversa longa? Como é que funciona isso? Que informações você tira pra ter toda essa noção e saber o que executar? Isso vem muito. A gente só consegue representar. Foi até uma frase de uma filósofa que falou isso, que eu peguei e falei isso pra mim. Eu falei, cara, isso é muito verdade. A gente só consegue representar aquilo que a gente conhece. Então, primeiro, eu gosto de fazer uma reunião com a pessoa só pra conhecer ela, só pra trocar uma ideia, assim, como se fosse um podcast mesmo, leve, tranquilo. E ali eu vou extraindo, fazendo perguntas específicas, já também intencional. Depois do segundo encontro, eu meio que já vou projetando pra pessoa como vai ficar essa sessão, essa imagem final dela com exemplos. Ela fala, uau, logo nessa hora já fala, uau, isso aqui realmente parece que é eu. E aí depois, durante a sessão também, eu faço todo esse momento. Não é só chegar e fotografar, pô, tem que conversar com as pessoas também pessoalmente, né? Então eu faço toda essa dinâmica aí antes. Entendi. E os que tipo 3 de coisa encontros. você pergunta pra pessoa antes de você fazer alguma coisa? Sobre história, por exemplo, tem uma técnica durante os retratos que é o quê? Conte a sua história. A minha esposa está sempre comigo nas sessões, então ela tem um olhar muito clínico também para algumas coisas, detalhes, que ela também, eu passo para ela as informações antes para ela ficar atenta. Mas, por exemplo, eu peço ela para conversar e contar a história dela para minha esposa, uma parte da história. Cada um tem um jeito único de contar a história. Por exemplo, você gesticula mais, o outro dá um brilho no olho em determinado ponto da história. E eu tô ali com a câmera, cara. Clac, 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 clac. Entendi. Entendeu? Aí eu já vou pegando algumas nuances da personalidade. Fotografo mão, às vezes de lado, só o olho, de longe. E vou fazendo os detalhes. Ali eu já vou pegando um pouco da essência dela. E ali nesses pontos também eu vou observando. O olhar, o semblante. Depois eu tento resgatar isso. Por exemplo, eu quero transmitir... Percebo que ela é muito fleumática, tem essa coisa da leveza. Fecha os olhos, imagine que você tá com a sua família. Pô, falou de família, todo mundo derrete, né? Seu caso, olha pro seu filho. Nossa, você é louco, cara. Você é louco. Se eu quero transmitir Na sessão já sabe o que falar, já. leveza, olha pra esse momento. Aí naturalmente vem, cara. Então não é sobre pose, né? Igual você falou, tem muita gente que acha que fotografia é só pose, né? Então não. É sobre trazer a verdade ali naquele momento e capturar. Aí tem que ter essa expertise de já tá com tudo montado, a luz pronta. Tudo E no depois- jeito só pra. O mais importante, então, não é a câmera ali. O mais importante realmente é. Eu acredito que é aí que é o diferencial do meu trabalho, cara. Seja aí. Eu tava pensando aqui, você falando sobre isso, né? Hoje, com a questão da tecnologia, ficou muito mais facilitado a gente usar o famoso filtro, né? Então, tem muitas pessoas que usam filtro porque ela não... eu não quero parecer isso. Eu quero parecer outra pessoa. Tipo, como você vê hoje essa questão de as pessoas estarem tão acostumadas a coisas artificiais e o retrato, ele é a pessoa, Cara, isso é muito né? bom. Você é a favor dos filtros? Faz um corte Filtros, aqui já, né? filtros Faz de um rede corte. social, velho. Isso, Vamos falar desses, especificamente. Cara, eu não tenho nada contra, assim. Inclusive, de vez em quando eu uso. Mas aquela pergunta que você me fez lá atrás, né? Qual é a dificuldade que você encontra em algumas pessoas? É pessoas que precisam de estar sempre diferente do que é de fato, cara. Também é pelo não encontrou com ela mesma ainda, né? Mas eu vejo isso como a falta da autoimagem alinhada. Antes do retrato, cara, é interessante você analisar o seguinte: essa pessoa tá com a autoimagem alinhada? Ela se acha bonita, ela se acha bela, ela se acha forte, ela se acha inteligente. Se o cara ele se acha um fracassado, cara, como é que você vai transmitir uma imagem de que ele não é um fracassado, que ele tem poder, que ele tem um olhar firme, que ele tem as qualidades dele, que eu gosto de transmitir as qualidades das pessoas também, a luz delas, né? E aí você transmite a luz, ela não aceita, cara. Não aceita. Então, ter a autoimagem desalinhada é sim um grande problema pro meu trabalho. Então tem um filtro antes também. Tá muito desalinhado, cara, não é o seu momento. Entendi. E eu puxo um outro gancho. Já teve alguém que não conseguiu fazer o trabalho porque você falou que você vai em questões assim, além do retrato. Já teve pessoas que, tipo, cara, foi mal, mas não consigo chegar nesse nível de expressão, desculpa, e teve que parar o trabalho na hora ali? Não, durante a sessão não. Que legal.
Eu acho que esse momento de relaxamento com a música certa, com a oração, com a respiração, deixa a pessoa mais tranquila. Se eu ver que ela não tá entrando nesse flow, aí eu tento guiar mais ainda para ela entrar. Fico mais tempo, gasto mais tempo com isso. Mas o que já aconteceu é no pré. Por exemplo, eu tô ali apresentando a proposta de imagem, mostrando como seria interessante ela ser vista e o que eu já vi nela e ela recuar. O Gustavo, um cara foi muito honesto, achei muito interessante. Falou, cara, eu não tô preparado para mostrar esse meu lado. Ele falou isso. Eu não tô preparado para mostrar esse meu lado. Que eu sei que eu tenho, mas eu ainda tenho medo de julgamento. Ah, isso deve ser triste demais, cara. Foi Meu muito Deus do céu. triste para mim ver Ele isso. fica Falei, remoendo cara, isso aí, né, cara? não conseguia deve ser triste. argumentar, acho que faltou técnicas aí de venda, talvez. Mas não conseguia argumentar pra né, virar o jogo pra ele. Mas eu falei, cara, que pena. Que pena. Cara, até falando sobre isso, né, nessa onda de filtro, eu tenho uma dúvida porque eu vejo muita inteligência artificial hoje criando essas imagens profissionais. Você bota um rostinho, do nada você tá lá, cara, num escritório muito bonitão, com um blazer maravilhoso e tudo mais. O que você acha disso, cara? Na sua visão, profundamente. Cara, o contexto de rede social, eu sinto que cada vez mais as pessoas querem verdade, cara. Teve tanto rolê, né, de golpe, de personagem, e as pessoas estão cada vez mais buscando o que é real. E esse contexto de imagem de IA é muito pro lado do caminho do falso, né? Então, naturalmente, as pessoas já perceberam e já desconectam. Eu acredito que talvez chegue um ponto que fique parecendo real. Mas enquanto dá pra ver que é falso, não conecta nada, cara. É meio que passar uma vergonha, assim, entendeu? Tipo, pô, cara, é meio que dizer, cara, eu não tenho, às vezes, dinheiro, ou não consigo fazer uma coisa um pouquinho melhor, então vai isso aqui do jeito que tá. Exato. O cara, É por um exemplo, pouco eu vi umas relógio. que o cara coloca dentro de um avião, né? Do jatinho e tal. Ali Tem, você tá tem gritando que vários. você não tem, que você não vai andar de jato. Tá muito nítido que não é você, Você não é vai você. totalmente ao contrário que você tá expressando. Então, muito legal a sua visão nisso, cara. É, maravilha. Quando você começa uma sessão ali de fotografia, você fez o seu briefing, você conversou com a pessoa, você começou ali, deixou ela num flow muito legal. Como que é a recepção das pessoas depois quando você envia as fotos ou quando você envia o material que você fez? É bem interessante que é variado, né? É muito da personalidade. Tem gente que chora, e derrama. Já aconteceu de pessoa chorar, assim? Muito, muito, muito. Eu tenho acho que tem, em algum destaque meu, uma cliente que ela chorou muito, assim, de soluçar, assim, sabe? Caramba. Teve gente que falou, Gustavo, eu acabei de parar o carro aqui Mas porque o eu contexto do derramei. show era tipo, cara, pô, eu sou muito melhor do que eu achava. Exato, exato. De conseguir ver que aquilo que estava interno foi verdadeiramente exposto agora. E tem muita gente que vem decepcionada, né? Uma sessão fotográfica que não se encontrava, tira selfie, tira isso, aquilo, não se encontra. E aí no retrato se encontra. Fala, dá uma emoção diferente, sabe? Tem esse lado, tem pessoas que estão meramente pelo profissional também e falam, agora eu tô pronto para produzir conteúdo e fazer meu negócio acontecer. E agradece, tudo acha muito bonito, mas geralmente eu percebo que é aquela coisa do reencontro, cara. Essa coisa do reencontro acontece muito. A gente parar o carro, falar, Gustavo, eu acabei de parar o carro no meio da BR aqui porque mexeu tanto comigo que eu preciso chorar, cara. Preciso derramar e mandar o áudio, é muito interessante. Cara, em que tipo de aplicação? Eu sei que, pô, um retrato você pode usar para várias coisas, mas as pessoas que buscam o seu trabalho, elas normalmente buscam para aumentar o ticket delas, para vender mais, para quê, assim? Ou às vezes só para elas mesmo. A maioria é para elevar a percepção de valor dentro do digital, né? Que é o personal brand, ali, trabalhar esse lado. Que é o primeiro impacto, né, cara? Só bater o olho e já enxergar ali que vai vir um produto de alto preço. Forte. Muita gente me procura para isso. Porque como o retrato ele tem esse lado de ser sofisticado também, por ser simples. O Leonardo da Vinci, cara, tem uns quadros hoje, até hoje, que são os mais caros do mundo. Salvador Mundi lá, que é um retrato, custa, acho que, se não me engano, 250 milhões de dólares. E o Leonardo da Vinci, cara, ele tem uma frase que é o seguinte:
A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. E o retrato ele tem esse poder de ser simples e transmitir verdade, essência. Então ele é sofisticado. Por isso ele sempre foi caro. Ele foi para contratar um retratista, um pintor de época, era caro. Para fazer uma capa de revista com um retrato seu, é algo caro. Era só para artista, era só para grandes empresários. Agora a gente está popularizando mais no digital, porque o digital está ganhando força. A maior todo mundo tá parte do seu entendendo. público é digital? A maior parte é do digital. Do digital. Se você quer trabalhar o brand dela, a marca pessoal delas. Legal. Você já ensinou alguém a fazer isso que você faz ou é uma coisa que você não foca tanto? Que é realmente só colocar o que tá dentro do coração para fora das pessoas. De ensinar outros Ensinar fotógrafos? outros fotógrafos. Já. Fiz já 4 mentorias individuais, entreguei as 4. É interessante, porque a percepção como fotógrafo das pessoas muda muito, né? E aí eles começam a ter essa sensibilidade para o ser humano, de criar essas estratégias também. E, pô, foi muito satisfatório. Eu penso em fazer algo maior, com uma mentoria em grupo depois, mas pelo meu tempo que eu tenho com os clientes, não deu ainda para me dedicar a isso. Mas os 4 que eu fiz tiveram resultado muito positivo, cara. Assim, de relato de faturamento deles aumentarem, a técnica aprimorar Porque é muito. engraçado, o fotógrafo, ele fotografa as pessoas, né? Ele faz as imagens ali, mas ele também tem que pensar na imagem dele. Você acha que os fotógrafos, eles deixam de pensar na imagem deles? Muito. Eu era o exemplo disso, né? Trabalha a imagem para os outros, mas é aquela Mas, coisa, a casa de ferreiro, espeta de pau, né? cara. O fotógrafo tem muito disso. Isso é um problemaço, cara. Você não acha? Demais. Qualquer mercado, na verdade, né? Em qualquer coisa. Total. É um grande problema. Você comentou essa parte das pessoas aceitarem como elas são. Tem alguma coisa a ver com essa questão da... Eu vejo que está tendo um movimento muito grande até na questão da natureza. Porque eu passo por isso muitas vezes, né? A gente vê muitas fotos de paisagem, mas quando você tá na estrada, aquele pôr do sol, você fala, nossa, parece que eu nunca vi isso antes. É outra sensação, né? O natural, né? O que você acha, assim, as pessoas, elas precisam praticar, é uma prática isso? Você ter essa sensibilidade, igual o seu trabalho, né? É uma prática, você tem que se expor ao que é natural, ao detalhe. Seria isso ou é mais essa questão da prática mesmo de só sair fazendo? Você fala como fotógrafo? Isso, é como a pessoa que tem essa sensibilidade, né? O que a pessoa que tem a sua função tem que ter a sensibilidade por natural, para aquilo que é... Como você descreveria isso, né? Acho que o principal é gostar de gente, cara. É. Tem que gostar Tem de que gente. gostar de gente, né? Tem que Pô, gostar de que gente. profissão, cara, que não precisa gostar de gente, cara. Me diz, velho. Tô pra descobrir ainda, cara. Não tem como, cara. Talvez o programador, né? Que o cara fica ali quietinho. Cara, eu vi o Alan Nicholas falando outro dia, cara, que tá pra existir uma empresa de 1 bilhão não sei se é 1 bilhão de dólares, enfim, com apenas um funcionário. Alguma coisa nesse sentido. Eu falei, cara, putz, mano, o cara tem que mais odiar demais pessoas, né, pra fazer isso, cara. Tem que odiar demais, cara. Não pode gostar mesmo, assim, cara. Tem que ser muito solitário, muito vazio, cara. Também acho. Não, o fotógrafo o retratista ele tem que gostar de gente porque ele tem que gostar e querer entender, investigar e ir a fundo. Porque, cara, se ficar só no superficial, aí vira uma foto comum, né? Não é um retrato. O retrato ele tem que ter esse porquê, essa história, essa profundidade, que é o mais legal, cara. Que é dentro da minha área é o mais legal. É realmente a pessoa impactar ela, sabe? E impactar os outros. Quem tá ao redor. Imagina, por exemplo, você olha pra ele e fala, cara, essa imagem aqui, agora sim eu vi você, porque os outros não eram. Eu tenho umas palestras que eu vou mostrando antes e depois, sabe? Antes de fazer o retrato, posicionamento e depois. Mostra, tipo, o Instagram inteiro. Sim, não, às vezes eu pego só umas meia dúzia de imagens, coloco e depois meia dúzia do que eu fiz ali. Cara, tem gente que... Uma vez eu até assustei na minha última palestra, o pessoal começou a bater palma. Eu tava esperando aquilo. Eu sou fleumático, né? Demoro ter reação. Aí eu fiquei meio pensando. Falei, caraca, eles estão batendo palma. Aí eu fiquei quietão, assim. Mas começaram a bater por quê? Choca muito, cara. Entendi. Você vê que a pessoa... Ela tava num personagem e agora sim ela tá mostrando quem ela é de fato. Tem gente que acha que é o contrário, né? Que vai fazer uma fotografia e vai entrar no personagem. Não, cara. O retrato ele tem que ser... Mostrar a verdade, tirar ela do personagem. Entendeu? É até legal quando você escuta a história de quadros, né? Igual do Da Vinci.
você vê que tem uma história por trás, né? Ah, ele tava Sim. pintando esse quadro, ele tava passando por tal situação e ele criou isso aqui. Então tem tudo. É isso que você faz, você traz à tona essa história por trás, né? Sim, Cara, isso é muito forte, cara. sim. Isso é muito legal mesmo, cara. Você já. Você já ajudou mais ou menos ali quantas pessoas, assim, a estruturar essa visão nova, assim, através desses retratos mesmo? Eu sei que é muito tempo que você já tá atuando, mas a gente tá falando de quantas pessoas ali impactadas, mais ou menos. Cara, eu tenho que contar isso, né? Tem que contar. Mas, por exemplo, só do Henrique Toledo ali, que é um parceiraço meu, que a gente virou até sócio agora de um negócio. Mas só do Henrique já foram mais de 400 que eu contei. Mais de Caramba, 400 você tá pessoas. brincando comigo. Sim. Só dele. Pessoas que passaram pela mentoria, fizeram a consultoria comigo, alinhei a parte imagética. Nossa, E dos cara. meus que tinha antes ali, mais uns 2 anos. Nossa, é muita gente, cara. Deve ter sido aí pelo menos umas 800 pessoas a 1000 pessoas já. Caramba, É muita gente. muita gente, muita gente. Imagino que deve ter alguns famosos, algumas pessoas ali reconhecidas nesse, um pouquinho mais conhecidas, mas se você pudesse trazer pra gente, é, em- por N motivo, a situação que mais te tocou de alguma forma. Dessas pessoas que eu já retratei, É, que tocou elas de alguma forma. que te tocou de alguma Que me forma. Que tocou. te tocou de alguma forma. Cara, esse caso dessa mulher que chorou muito, ela parou o carro e chorou. Ela me disse que ela não conseguia se enxergar tão bela, tão grande, tão poderosa quanto ela se viu nas imagens. Ela falou que a vida inteira era isso. Ela olhava pra ela, olhava no espelho e se enxergava pequena, pequena, pequena. E aí, quando ela viu a imagem, aquilo. Ela viu que era ela, de fato, e ela podia ser tudo aquilo, sabe? E ela foi relatando. E aí, aquilo me tocou porque foi um momento que eu tava meio que indeciso de nicho. Eu ainda não tinha recebido um relato forte assim. Eu tava meio que fazendo, muito pelo dinheiro que tava gerando, pelo lucro, e não tava ainda entendendo que isso realmente mudava internamente nas pessoas. Eu sabia que mexia no financeiro, mas internamente eu não sabia tanto, até eu receber esse relato. A partir dela, eu comecei meio que buscar mais isso. Falei, cara, então o que eu fiz com ela de diferente? Cara, eu conversei com ela mais, eu descobri mais quem era ela. Antes o encontro era mais curto, eu comecei a prolongar meus encontros antes. Falei, cara, olha pra você ver, isso aqui tá dando mais resultado para as pessoas. E aí começou, aí eu falei, cara, isso aqui, esse trabalho foi impactante por isso, que ele mexeu muito comigo nessa questão, mudou tudo a dinâmica do meu trabalho. E você já teve a experiência de você reencontrar um cliente que você fez o retrato e falar, caramba, ele mudou mesmo, Nossa, né? excelente pergunta, verdade. O Leandro que... Que Vocês esteve conhecem o aqui, Leandro, né? o Leandro O Fonseca. Leandro Fonseca. O Leandro é um cara, pô. Ele na minha palestra, eu mostro antes dele. O Leandro, quando você olhava para as imagens dele, desculpa, Leandro, se tiver Mas eu conhecia ele antes da consultoria e posso falar, ele, bom, tinha um posicionamento e tudo mais, mas parecia muito, sei lá, não vou ficar falando aqui não, mas Mas era tudo coloridão, né? coloridão, Bonezinho. óculosão, sabe? E aí, quando eu conversei com o Leandro, eu falei, cara, esse cara, ele é sábio pra caramba, ele entende muito isso que ele faz, é um cara família pra caramba, tem esses valores, muito inteligente. Eu falei, cara, e esse cara não é isso que ele tá transmitindo aqui, ele tá transmitindo meio que um senhor querendo ser um molecão, meio que isso. Essa é a visão, Não era? essa é a visão que eu tinha. E ele não é isso. Eu falei, cara. Aí peguei um arquétipo, né, que era o dele de fato. Comecei a trabalhar um pouco o temperamento dele. Quando eu fiz a call com ele, ele demorava a sorrir, assim. Falei, esse cara é meio melancólico e tal. Ixi, sorri, cara, Leandro. Pô. Na primeira call ele era mais fechadão, assim. Custou abrir. Ele se abre com o tempo. Mas no início ele fica mais fechadão. Aí eu falei, caraca, eu vou transmitir um pouco disso. Essa personalidade dele mais de sábio, mais pensador, mais família. E aí, cara, na hora que eu mostro as imagens, todo mundo fica... "Uau." A deles, acho que se eu não me engano, foi a dele que eles bateram palma. Porque é muito diferente, sabe? E aí,
quando eu encontro com o Leandro, eu consigo perceber que ele assumiu cada vez mais essa postura de sábio, cara. Toda vez que eu encontro com ele, ele tá meio que com algum elemento arquetípico de sábio. Eu fico muito feliz de ver isso, cara, porque foi uma transformação realmente grande, assim. E conversando com ele comercialmente, o custo por lead abaixou, a qualidade do lead melhorou pra caramba. Eu nem sabia dos bastidores. Não, mas a gente já conversou sobre isso. E até no momento de uma conversa que a gente tava falando ali sobre a captação e tudo mais. Aí eu falei, putz, cara, mas tá bem qualificado esse leads. Ele, cara, posicionamento valeu a pena, velho. Eu falei, pô, cara, realmente, isso é um fator definitivo pra quem quer realmente alcançar um novo patamar. Porque é aquela coisa que a gente falou no começo, né? A gente não pode fugir do que já está, né? Basicamente, se você não se veste mal e tudo mais, você não consegue gerar você tem que estar um nível ou igual ou acima, cara. Se você tá abaixo, cara, realmente, não tem o que fazer. Sim. Então, o Leandro eu vejo muito isso e, cara, realmente mudou muito, 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 muito. Eu dou esse depoimento também. A gente tá falando lá fora um pouco de propósito, né? De causa, né? É você falando isso, é bem legal você ver que tem coisa que dá pra mensurar. Ah, melhorou o financeiro, entrou mais dinheiro, o lead, mas tem coisa que não dá pra mensurar o que você mudou na vida da pessoa, né, cara? Sim. Então, às vezes, Tipo, já, você pode Não, pode interromper, ir. mas, por exemplo, já aconteceu de, por exemplo, uma pessoa, cara, pô, eu tinha, com as suas fotos, né, com esse novo posicionamento, eu consegui mostrar pra minha família um novo lado, alguma coisa assim nesse sentido, já Isso aí. aconteceu? Sim, sim. E acontece muito, pessoas que falam, cara, os meus amigos não me valorizam. Advogado fala muito isso. Meus amigos não me valorizam. A minha família também isso, me vê cara. como não me vê como advogado sério, como alguns clientes veem. Entendi. E aí Nossa, no cara, posicionamento começar a mudar. Eu sou um exemplo, cara. Antes de eu me posicionar, família era o quê? Pra fotógrafo, toda família de fotógrafo. Vem pro meu aniversário e traz sua câmera. No Instagram, um monte de blogueira. Tira foto minha, eu te marco aqui nos stories. Isso é desvalorizando, né? Tipo, eu cobro pelo meu trabalho. E aí, quando a gente começa a se posicionar, naturalmente todo mundo já começa, pô, tem um preço aí, não vou nem. Ou se eu quiser pagar, só eu vou contratar. atrai lead qualificado, né, cara? Qualificante, só de bater o olho já qualifica. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Essa é uma pergunta importantíssima. Você acredita que, ou melhor, né? O que você poderia dar de conselho para uma pessoa que hoje tá em casa, ela não, hoje talvez não tenha condições financeiras, de contratar uma consultoria como essa, né, e fazer ali um trabalho mais personalizado, mas ela quer se posicionar de alguma forma e quer tirar esse aspecto ali, sei lá, de conteúdo amador demais, assim, o que você poderia falar para essa pessoa? Cara, eu acho que o que eu fiz, né? Eu também não tinha muita noção na época do que era posicionamento. Eu comecei a estudar. Começa a estudar, se alimentar de boas imagens e tentar sempre trabalhando o interno também, de se ver grande. Cara, tem um vídeo no YouTube do Bob Proctor, que é um cara especialista pra caramba em imagem também, só que eu acho que ele é mais pro lado do coach, assim, americano. Tem vários livros. E tem um vídeo dele que ele fala só sobre autoimagem, cara. E aí a pessoa, ele fala que todos os grandes nomes do mundo que fizeram grandes feitos tinha a autoimagem alinhada de alguma forma, porque ele conseguia se ver grande, conseguia ver a obra dele grande. Então, uma coisa, pô, não tenho dinheiro para investir, mas começa a se ver grande, começa a se enxergar lá todos os dias, cara. Eu fiz isso, ó, pra você ver, uma semana que eu vi esse vídeo e comecei a fazer, eu consegui fechar um negócio muito importante que para mim era muito distante, porque eu comecei a me ver todos os dias com esse projeto fechado, maior do que eu sou, em um lugar de grandeza. É aquela conexão com o meu eu maior. E aí, naturalmente, aquilo foi atraindo. Tem gente que fala que é a lei da atração, mas não, eu acho que é muito de você fazer esse movimento interno, que as coisas internas, naturalmente, no seu dia, você vai fazendo natural para que aquilo aconteça, sabe? Então, acho que esse trabalho da autoimagem interna, antes de você contratar um fotógrafo, é muito importante, já ir preparando para esse lado. Cara,
Excelente conselho, não esperava, mas realmente faz toda a diferença. Porque, pô, se a cabeça não tá boa, a foto não vai ser muito boa também, né? Imagino, Total. não acredito. Então, cara, muito legal mesmo. Gustavo, cara, obrigado, cara, por ter vindo aqui. Foi um prazer. Parece que não é o tempo voa, né, cara? Rápido. Voa muito rápido. Cara, queria que você, olhando pra câmera, deixasse uma mensagem aí, alguma coisa que você pudesse falar pros seus clientes ou pro nosso público, pra quem você gostaria. Uma mensagem legal. Fica o tempo aí pra você falar. Não, eu não pensei. Essa aí eu não planejei. Eu acho que é melhor não planejar, né? Acho que aqui, cara, é tudo ou nada, bicho, é agora. Cara, eu acho que pra quem tá em casa, pra quem tá assistindo, a imagem ela tem o poder de, em milissegundos, transmitir algo que vai fazer com que as outras pessoas tenham uma reação sobre o que ela tá vendo. E você tem o poder de ser intencional no que as pessoas vão pensar e no que as pessoas vão tomar de ação a partir disso, se você trabalhar a sua imagem. Então, olha o poder disso. Você consegue mexer na ação de pessoas, na intenção de pessoas, quando você é intencional. Então, seja intencionais com as suas imagens, que é um caminho assertivo. Eu fiz comigo, tinha preconceito quanto a isso, e mudou o meu negócio e tem mudado a vida de muita gente por aí. Então, não deixe isso de lado, não, que é muito comum a gente deixar isso de lado. Cara, bom demais, Gustavo. Deixa eu te perguntar, quem que você gostaria de ver aqui, cara, no estúdio da PMax? Pô, cara, Uma pessoa que vai trazer um conteúdo, vai ter que trazer um conteúdo bonzão, cara. Bom assim, filé. Você confia. só me vem à cabeça um, cara. Assim, pensei, vamos ver se tem mais. Não, é um cara, que é o Henrique Toledo, cara. Henrique Toledo. Então, Henrique, tá convidado aqui pra vir no nosso estúdio. O Fica o bicho é convite brabo. aí. Ele é brabo. 2 Muito anos bom. já e só admiração. É difícil você ter um parceiro. Eu sempre tive dificuldade com parceiro, né? São 2 anos e a minha admiração só cresce pelo cara. É louco isso. Eu nunca tinha vivenciado isso. Legal. Muito bom. Então, tá feito o convite. Pessoal, obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha esse vídeo ali para mais pessoas, para aquela pessoa ali que tá tentando se posicionar de alguma forma, para um fotógrafo que você conhece, acho que vale também. Compartilha esse vídeo para todo mundo, se inscreve no canal, é uma coisa, um fator muito importante. Segue aqui o Gustavo no Instagram, cara. Qual que é o seu Instagram? É gu.ribeiro. Segue lá então, gu.ribeiro. O meu Wilgner Marcelo, segue também lá no Instagram. E do Vitor. Vitor Guerra P. É isso aí, então segue lá no Instagram. Segue também a PMax Podcast. É isso aí, muita coisa pra seguir, mas segue lá. Tenho certeza que você vai gostar. Gente, nos vemos no próximo episódio. Valeu!